E o bonito que nós temos que observar é que o mundo está aqui em profundas mudanças. Cada dia é um dia diferente, com coisas novas, com gente que está estudando o que está acontecendo, está pesquisando, criando novos produtos, novos serviços, novas atividades. E nós olhamos agora e vendo que o mundo está num ritmo de mudança crescentemente acelerado. E a boa notícia que nós temos para vocês é que o mundo mudou um bocado, mas vai mudar muito mais. E isso por força do que nós estamos chamando de globalização. Imaginem vocês que quando o homem deve ter aportado aqui na Terra de alguma maneira, que nós tentamos obter essa resposta, mas não temos, ele tomava muito tempo para se deslocar. Hoje, o deslocamento é muito mais facilitado por aviões que voam a 900 km por hora. Muito mais rápido que isso é a internet. Nós podemos pegar o nosso computador, nosso telefone celular, buscar para o Japão e mandar uma mensagem imediatamente. Isso significa que o nosso horizonte se ampliou. E ele se ampliando significa que também nós ampliamos as oportunidades. E o que caracteriza realmente o século XXI é que essas oportunidades vão ser amplas e globais. Vão acontecer em todos os lugares do mundo. E nessas circunstâncias, vocês têm que se posicionar para aproveitar essas oportunidades, não somente identificando, mas caminhando para frente. E aí nós vemos que nós estamos mergulhados na sociedade do conhecimento. O que vem a ser também isso? Vem a ser que o mundo está cada vez mais competente. As pessoas estão buscando cada vez saber mais. Estão estudando, se educando, coletando informações através de todos os veículos hoje de comunicação, que são vários, quem sabe no futuro ainda serão mais do que agora, e nós vemos as informações, as transações comerciais, as operações, tudo cruzando fronteira e atingindo todos os países do mundo, por mais distantes que eles estejam. E aí vem a postura que eu gostaria de pedir a vocês que refletissem sobre ela. Nosso Brasil e cada um de nós não pode ficar fora desse cenário. Nós temos que ser participantes. Nós não somos espectadores nesse espetáculo, nós somos atores. E aí vamos ver o que nós podemos olhar, antecipar na vida de vocês, o que possa acontecer. Primeiro de tudo, eu diria que os governos têm uma importância muito grande na vida de cada um. De modo que as medidas governamentais precisam assegurar que nós tenhamos as vantagens comparativas possíveis de conquistar posições para nós próprios e desfrutarmos das oportunidades que nós identificamos. Evidentemente, precisa de competência. Hoje nós estamos nos comunicando por uma via eletrônica. Vocês já imaginaram quem inventou tudo isso que está nos permitindo esse contato agora? De eu falar para um aparelhinho pretinho na minha frente, vocês verem na tela aí do seu notebook, do seu celular, e nós nos colocando em contato. E é a educação que construiu tudo isso. Não é possível imaginar que uma pessoa basicamente não qualificada possa mexer com esses equipamentos que nós estamos lidando agora. Precisamos de uma infraestrutura que no Brasil e nos mais variados países depende muito da vontade governamental. E essa infraestrutura é absolutamente importante para que nós possamos produzir. Nós podemos dizer, não basta ser sábio. Nós temos que ter uma sociedade que nos ajude a vencer com a sabedoria que nós temos. Eu muitas vezes coloco que uma coisa que foi dita pelo Steve Jobs, o genial criador da Apple, que ele dizia que se eu não estivesse no Silicon Valley, na Califórnia, eu não poderia, muito provavelmente, criar nem a Apple e nem os produtos que a Apple está jogando no Brasil. O que ele disse? Ele disse, eu pude fazer isso, mas não fiz sozinho, eu tive que ter uma participação direta ou indireta da comunidade. Nós estamos falando então em quê? Em ciência e tecnologia. A ciência está se desenvolvendo rapidamente da mesma maneira que as tecnologias. Se hoje nós achamos que as coisas variam muito rápido, se prepare. Elas vão acontecer muito mais rapidamente.
Nós precisamos desenvolver forma de obter os recursos financeiros necessários para que nós possamos empreender. O empreendimento é que faz a riqueza pessoal e das regiões e das nações. E esses empreendimentos precisam de um capital. Os americanos que padronizam tudo, eles colocam tudo sob forma de padronização, eles chamam isso de seed capital, ou seja, capital semente. É como se fosse plantar uma semente e essa semente dá origem a uma árvore. De modo que esse capital semente no Brasil, nós temos que desenvolver isso. Nós não temos ainda com a mesma versatilidade e facilidade com que se observa, por exemplo, na Califórnia dos Estados Unidos, que é o estado mais desenvolvido daquele país. E nós precisamos criar isso. Quem sabe vocês, nessa nova geração, possam executar esse trabalho e colocar o dinheiro a serviço dos empreendimentos e do crescimento da nação. E o governo cabe ainda implantar todas as reformas que são necessárias, porque o que era bom no século XX certamente não será bom no século XXI. É só uma desconfiança isso, mas nós, à medida que avançar no século XXI, já estamos na primeira década vencida, vamos nos convencer que claramente isso é importante. Por outro lado, vamos descer um pouco desse degrau do governo e ficar para as empresas. O que nós podemos esperar das empresas do futuro? Vencer na competição global. Hoje, o consumidor de uma empresa não está mais dentro das fronteiras brasileiras, por exemplo. Está nas fronteiras do mundo. O comércio exterior está se desenvolvendo bastante e os produtos inovadores estão chegando com rapidez. Precisamos, para tanto, investir em novos conhecimentos, novas tecnologias, novos processos, novos métodos, sempre na linha de produtos correntes ou produtos futuros. Porque as quebras de paradigma, produtos novos vão ficar surgindo, vão estar sempre saindo pelo horizonte que nós vamos ter que lidar com eles. Saltar para o mercado internacional, porque muitas vezes tem empresas que não encontram a satisfação das suas possibilidades no mercado interno, mas pode perfeitamente vender para um outro país do exterior, utilizando essas características que eu falei anteriormente da globalização. Agora, a arma fundamental para vocês vencerem nesse combate, que vai ser pelo conhecimento, pelos novos produtos ao longo da vida de vocês, se chama educação. De modo que esse momento mágico, que como já me referi, que vocês estão vivendo agora, aproveitem. Vocês estão num momento importantíssimo da vida de vocês e de um tempo que vocês jamais vão se esquecer que ele uma vez aconteceu. E aí nesse sistema de obrigações, por exemplo, governamentais, obrigações das empresas, aí nós vamos olhar, e nós? Onde é que nós entramos nesse cenário? Aí eu posso rotular que vocês são potenciais empreendedores, ou seja, potenciais geradores de riqueza. E cada um deve procurar empreender estimulado pela sociedade. Como eu falei, não basta ser sábio, a sociedade tem que participar do processo. Para isso, vocês precisam se qualificar. Não podem sumir na multidão. Sob certa forma, vocês têm que ser líderes. Líderes em maior ou menor escala. Não estou dizendo para fazer uma grande revolução, mas talvez possa colocar um novo tijolo na construção desse futuro. Devem ser determinados, porque aqueles que não são determinados, focados no que estão fazendo, dificilmente conseguem desenvolver os produtos sofisticados, caros, complicados, cheios de peças e componentes e ou sistemas. Se vocês pegarem, por exemplo, um avião, pode imaginar a quantidade de sistemas, de tudo que tem dentro do avião para fazê-lo voar. E, sobretudo, manter coragem para crescer nessa direção e lutar pelo êxito daquilo que vocês estão colocando, porque nessas condições vocês podem triunfar na sociedade, gerando emprego, gerando oportunidades, gerando empresas. E no fundo, quando nós olhamos, falei no governo, falei nas empresas, estou falando de você agora, nós temos que construir um sistema de cooperação e de troca de experiências muito próximos, quer dizer, não podemos ter um governo distante do sistema produtivo que sustenta
a vida e a qualidade da vida das pessoas. Bem, os analistas do mundo e dizem para nós, tudo isso que eu acabei de dizer agora vai acontecer na Ásia. A pergunta é, não vai acontecer aqui no nosso país? Por quê? Será que precisa ter o olho rasgado, como os asiáticos, lá para poder vencer no futuro? Eu diria que nós não podemos aceitar isso. Isso não é um vaticínio. Nós vivemos num país continental com um contingente muito bom de população. Hoje nós já estamos com quase 200 milhões de habitantes, talvez até um pouco mais, e com gente cada vez mais qualificada. Quer dizer, nós não podemos permitir que um país continental como o nosso, com esse contingente populacional que nós temos, que nós não possamos colocar um bocado de fumaça nessa previsão dos especialistas de hoje, dizendo que a velha Ásia está se desenvolvendo e a nova América está se envelhecendo. Isso não pode acontecer. E para isso nós temos que nos concentrar, e cada um de nós, na sua capacidade de liderar segmentos de opinião, fazer mudar esse cenário e que nós possamos crescer tanto quanto está crescendo, por exemplo, uma Coreia do Sul agora, uma China, com produtos colocados em todo o mundo. Eu acho que o Brasil tem todas as credenciais para entrar nesse espetáculo e não ser um assistente, ser efetivamente um ator, criando um horizonte de progresso e prosperidade que eu tenho certeza que a população brasileira deseja. Por outro lado, esse século XXI que eu me referi, ele traz de volta alguma coisa que é bastante importante e nós temos que observar. Vocês já notaram que os produtos não ficam mais muito tempo nas prateleiras? Que logo aparece uma coisa nova que retira o produto velho e põe o novo? Que a novidade está avançando, os produtos inovadores estão chegando e estão nascendo a cada momento, que novas empresas estão surgindo, ocupando espaço no nosso horizonte, que nós jamais tínhamos ouvido falar dela no passado. Tudo isso faz parte desse esquema que eu mencionei para vocês de geração de oportunidades, que nós podemos enxergar tais oportunidades, aproveitá-las e tomar as decisões necessárias para que tudo possa acontecer em consequência de um pensamento original. Mas como é que isso faz? Isso passa por certas práticas ou disciplinas que vocês devem estar estudando agora, como administração, como mexer com recursos humanos, como tratar os processos industriais, como pode construir um determinado produto. Olha, veja, se vocês olharem para frente, vão ver uma miríade de produtos e de técnicas e de mecanismos que é realmente surpreendente. Tudo isso habilitando vocês a usarem os instrumentos próprios que cada um possa criar e se transformar num vitorioso. Por outro lado, o mundo está em desenvolvimento acelerado. E acho que a população mundial toda, independente dos países, se for mais desenvolvido ou menos desenvolvido, tem consciência disso. E se nós dermos uma olhada, o mundo hoje está em paz. Em que pese alguma escaramuça aqui e acolá, um problema de uma crise na Europa, problema de uma guerra no Afeganistão, o problema lá do Iraque, coisa desse tipo, o mundo está em paz. Não há a menor possibilidade de o mundo entrar nas aventuras que no século XX ocorreram, como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Isso não vai acontecer mais. Hoje, as discussões sérias vão ocorrer em mesas civilizadas, com pessoas discutindo, mesmo não concordando, elas não vão tirar o revólver e matar o outro que está do outro lado da mesa. Isso não vai acontecer. Os esforços da educação são intensos. Os novos vencedores estão ganhando posição no mercado moderno. E as empresas estão investindo um bocado nos seus produtos e no capital humano. Quer dizer, formando os seus trabalhadores cada vez melhor, seus colaboradores, de modo que eles possam ter um desempenho diferenciado. Se nós olharmos o Brasil de hoje, nós vamos ver que na nossa participação no mercado mundial é muito pobre em relação a marcas. Nós não temos marcas no mercado internacional de caráter significativo.
Os produtos que nós estamos exportando, na sua grande maioria, são produtos baratos por unidade de peso, por exemplo, as chamadas commodities. Vocês devem saber o que seja commodity, ou seja, produtos primariamente processados ou produtos naturais, minérios, coisas dessa natureza. Isso é que está em termos de volume de recursos que nós estamos obtendo no exterior pelas nossas vendas, nas nossas exportações, nós estamos com esses produtos predominando nesse cenário. Agora, se nós olharmos o que nós estamos importando, meu Deus, aí nós estamos importando coisas bastante mais caras do que isso. Só vou dar um exemplo para vocês. Quando nós vendemos 1 quilo de soja que sai dos nossos navios para o exterior, nós estamos cobrando hoje 35 centavos de dólar americano por cada quilo. Quando nós estamos importando um eletrônico, como está no bolso de vocês, o celular, por exemplo, nós estamos pagando 2.000 dólares por quilo. Olha a diferença, 35 centavos da soja, 2.000 dólares do seu celular por quilo. Se vamos saltar para coisas mais complicadas, vemos satélites. Satélites artificiais dão 50.000 dólares por quilo. E tem novas tecnologias aí produzindo produtos muito mais caros. Por exemplo, em 2003 eu criei uma empresa de biotecnologia e descobrimos no látex da seringueira uma proteína que estimula a vascularização sanguínea, extremamente útil para curar feridas de difícil cicatrização. É claro que de uma proteína desse tipo ninguém usa 1 quilo, 1 quilo é um exagero, mas se nós usarmos 1 quilo para fazer a mesma base de comparação, nós estamos negociando essa proteína a 35 milhões de reais por quilo. Veja a diferença em relação à soja. O que é a diferença de uma coisa a outra? Conhecimento, pesquisa, desenvolvimento, ciência, enfim, tudo aquilo que nós falamos até agora. De modo que, quando nós olhamos os países de prosperidade, esses países não vendem somente commodities ou produtos primariamente processados, eles vendem também produtos de alto valor por unidade de massa do produto. Aqui nesse momento eu vou pedir para vocês me ouvirem um pouco a respeito do exemplo da indústria aeronáutica que eu participei muito intensamente para que nós tivéssemos aviões voando no exterior. Não sei se sabem, mas os aviões fabricados hoje no Brasil, quer dizer, criados, projetados, desenvolvidos aqui no Brasil, estão voando em 90 países. Olha, 90 países dos 5 continentes. Aviões feitos por brasileiros, concebidos por brasileiros. E isso aconteceu por quê? Porque no passado, em 1950, o governo decidiu criar o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, de São José dos Campos, que eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem. E o ITA produzindo engenheiros, e jogou no mercado essas sementes de engenheiros formados pelo ITA, que num determinado dia começaram essa produção e hoje estão trazendo esse retorno. A maior exportadora brasileira de longe é a Embraer, que está nesse mercado, e a Embraer hoje é considerada a 3ª maior fabricante de jatos comerciais do mundo. Como aconteceu isso? Por todas essas razões que eu coloquei até agora. E se nós olharmos o Brasil, nós não temos muitos exemplos com marcas de produtos de alto valor agregado, como são os nossos aviões, no exterior. Se nós pegarmos assim nos dedos da mão, nós vamos ver que nós temos uma Marco Polo produzindo ônibus, vemos uma WEG produzindo motores elétricos, a Embraco com compressores de geladeira. Até agora a nossa prosaica e Fogo no Chão está vendendo a ideia do churrasco brasileiro para o mundo todo com enorme êxito. E na indústria aeronáutica brasileira, tudo isso que aconteceu agora, até agora na nossa conversa, foi desenvolvido para que nós chegássemos a esses 90 aviões voando no mercado. Mas quando nós começamos, e quando vocês começarem também, vocês vão dizer, bom, eu vou fazer um produto XYZ. Mas quem mais está fazendo? É uma boa pergunta.
quem está fazendo vai fazer tão bem quanto nós, ou nós não vamos conseguir fazer da forma que eles fazem? São perguntas que nos afetam profundamente. E foi o que nos afetou no passado, quando tentamos lançar os aviões brasileiros. Porque se a gente lançasse um avião igualzinho que estava sendo feito nos Estados Unidos, com as maiores facilidades que prevalecem lá para os investidores, para os empreendedores, nós seríamos derrotados. E foi aí que nós começamos a pensar que tipo de avião nós faríamos. Nós descobrimos que as cidades pequenas estavam ficando sem transporte aéreo à medida que os grandes jatos, precisando de uma belíssima infraestrutura, uma pista longa, pavimentada, estavam fugindo das cidades pequenas menos equipadas para receber esses aviões. E foi aí que nós pensamos, as cidades médias e pequenas do futuro não vão ter transporte aéreo. Quer dizer, quem morar, por exemplo, lá em Piracicaba, se puder dar um exemplo aqui do estado de São Paulo, ou morar no Vale do Paraíba, será que para viajar de avião tem que vir para São Paulo? Quer dizer, isso não, nós imaginamos, isso não vai acontecer. Vai ter que ter avião decolando de Sorocaba, vai ter avião decolando do Vale do Paraíba, ou de outras cidades quaisquer que nós podemos mencionar do Brasil. E foi aí que nós imaginamos criar um avião menor, robusto, que pousasse em pistas não pavimentadas, que pudesse ser operado independentemente. E nessa operação independente ele poderia trabalhar em aeroportos que absolutamente não tivesse infraestrutura além de uma pista com comprimento razoável para pousar, não precisando nem ser pavimentada. E foi aí que nós criamos um avião chamado Bandeirante. E esse Bandeirante foi em homenagem, evidentemente, aos colonizadores do século XVII aqui no Brasil. E depois de muito trabalho, sem dinheiro, com dificuldade, usando só as ferramentas primárias, fizemos um avião que, surpreendentemente para todo mundo que imaginava o que nós estamos fazendo, fazer avião num país onde nós ainda não estávamos fabricando automóveis, quer dizer, coisa dessa natureza, as pessoas diziam, poxa, esse pessoal é maluco, esse avião nunca vai sair do lugar. Mas saiu. No dia 22 de outubro de 1968, o avião decolou. Olha, fora de qualquer brincadeira, mas eu diria para vocês que foi um espanto. O pessoal ficou espantado. Olha, e quando viram que o avião decolou, disseram, que coisa impressionante, o avião decola. E a maior surpresa foi quando ele pousou. Aí o pessoal olhou, puxa vida, e o avião pousa também. Quer dizer, no fundo nós estávamos fazendo um avião normal, mas naquela época ninguém acreditava que a gente poderia ter sucesso com esse tipo de produto. Vocês vendo a figura do avião, a cara dele, uma senhora, 6h15 da manhã, dia 22 de outubro de 1968, bateu no meu braço, olhando para o avião e perguntou, precisava ser tão feio? Ela não sabia que nós tínhamos feito o avião de forma extremamente precária. Mas aí vem um ponto muito importante, meus caros amigos, mas extremamente importante. O que era aquele avião? Um protótipo. Você não vai longe com um protótipo. O protótipo você pode usar até para tentar mostrar a uma pessoa que você fez alguma coisa que funcionasse, que foi aquele caso. Mas aí nós tínhamos que lutar pela produção. E a luta para a produção não foi fácil. Imagine pegar um avião feito por uma equipe que sonhava que o Brasil podia fabricar aviões e sair vendendo aí a ideia de fabricar esse avião e tentando encontrar pessoas da área industrial ou fábricas brasileiras que tentassem fazer aquele produto, quando a maioria não acreditava que aquilo pudesse acontecer. E tentamos bastante, conversando com muita gente, tivemos algum apoio para ficar fazendo palestras nas principais capitais brasileiras, mas ninguém se interessava. E foi aí então que surgiu a ideia de tentar criar uma companhia mista, que tivesse capital do governo e capital privado. Havia uma lei que já regulamentava esse tipo de organização, mas o governo federal da época, nós não queremos, o governo não fabrica avião, quem fabrica é o setor privado. E o setor privado não acreditava que se pudesse lançar um projeto tão ousado. Mas nós precisávamos dessa nova iniciativa. Do ponto de vista interno, na nossa equipe, nós éramos poucos, nós éramos uma ordem de 60
pessoas, todos os colaboradores e mais os dirigentes, que eram muito poucos, nós ficávamos pensando de como fazer para avançar. A única forma que nós poderíamos utilizar na época, que dependia de nós, era a motivação do pessoal, que nós estamos trabalhando num projeto que, embora novo, mal compreendido pelas pessoas, e pior que isso, mal aceito, que nós precisávamos efetivamente de partir para a produção. E aí vem um negócio que vocês não vão entender assim de início, quando vem aí que nós estamos falando num dia de sorte. Poxa, o que é isso, dia de sorte? O dia de sorte é aquilo que vem, acontece qualquer coisa, e vocês estejam em posição de poder aproveitar essa coisa que está acontecendo. O grande pintor espanhol, Picasso, ele dizia: todas as vezes que a sorte bateu na minha porta, eu estava trabalhando. E foi o que aconteceu. Num domingo de abril de 1969, nós recebemos uma notícia de que o presidente da República estava indo para, o presidente do Brasil, estava indo para uma cidade próxima de onde nós estávamos, em São José dos Campos, fazendo o nosso avião, e que o presidente não poderia pousar naquele destino que ele estava indo devido ao nevoeiro. Naquele tempo os aviões não podiam pousar em nevoeiro como estão pousando hoje. E, resultado, o avião do presidente foi desviado para pousar no nosso aeroporto, lá em São José dos Campos. E impressionante, eu não sei porquê, se vocês me perguntarem não vou saber responder, nós estamos trabalhando. Como o Picasso dizia, a sorte bateu na minha porta e eu estava trabalhando. Nós estávamos trabalhando e pudemos ter o presidente conosco durante 1 hora, enquanto se esperava abrir as condições de operação visual do aeroporto do destino que o presidente estava indo. E nessa hora, foi uma hora crucial para nós tentamos fazer uma verdadeira lavagem cerebral na cabeça do presidente, de forma que ele mudasse a política governamental e pudesse autorizar essa nova sociedade, que nós chamávamos de economia mista, quer dizer, com capital privado e capital governamental, mas começando com o capital governamental. Olha, impressionante, o presidente acreditou. Nós chutamos naquela época que o Brasil poderia estar exportando aviões dentro de 10, 20, 30, 40 anos para todos os países do mundo, fazendo uma variedade enorme de produtos, que é exatamente o que nós conseguimos hoje com a Embraer. Quer dizer, nós cumprimos a palavra que colocamos para o presidente, focando, como eu mencionei anteriormente, olhando de frente para o problema e avançando com coragem, tomando todas as iniciativas que eram necessárias. E o presidente acreditou. Olha que coisa impressionante. E foi assim que, em junho, houve uma reunião ministerial, onde nós apresentamos o projeto da Embraer, e nessa reunião o nome Embraer apareceu pela primeira vez, mandando uma mensagem ao Congresso, e o presidente sancionou a lei da Embraer no final de 69, e no começo de 1970 nós começamos com uma empresa 0 quilômetros, que estava com o seu objetivo básico de projetar, desenvolver, fabricar aviões, vender no Brasil, vender no exterior. Um sonho do tamanho, olha que tamanho de sonho, né? Vocês vão compreender que esse sonho era um sonho bem, bem grande, e muita gente poderia dizer que estava até desligado da realidade. E aí nós continuamos o trabalho. A Força Aérea Brasileira veio nos ajudar, colocou 2 contratos bons nas nossas mãos, concordou em dar um bom pagamento inicial na assinatura do contrato, que permitiu a nós o capital de giro para nós irmos em frente. Daí para diante nós tivemos que mandar brasa. Tudo aquilo que nós tínhamos prometido, nós tínhamos que cumprir. E foi aí que colocamos a estratégia de criar produtos, marcas originais, respondendo a requisitos não somente brasileiros, mas internacionais. Desenvolver as tecnologias que eram necessárias para isso, fazer investimentos em educação para treinar pessoal. Pode imaginar, naquela época no Vale Paraíba, a atividade fundamental, ou as atividades fundamentais, eram a agricultura e
a área da pecuária. E nós tivemos que transformar todos aqueles colaboradores, os trabalhadores, de ordenhadores de vaca, por exemplo, e plantadores de arroz, transformar esse pessoal em fabricante de avião. Olha o pulo. Novamente o instrumento da educação que eu falei para vocês. E os produtos iniciais, evidentemente, começou com aquele avião que aquela senhora, no dia 22 de outubro de 68, disse que era feio. Evidentemente, aí nós embelezamos, fizemos uma bela maquiagem nele, e ele acabou se transformando num outro avião bem melhor. Lançamos uma linha de avião de treinamento militar, dos aviões comprados pela FAB, e ainda fizemos o projeto de um avião agrícola solicitado pelo Ministério da Agricultura. Essa aí é a foto do avião de série decorrente do nosso primeiro projeto do Bandeirante. Lançamos esse projeto no mercado, inclusive ajudados pelo então Ministério da Aeronáutica aqui no Brasil, mas não teve sucesso no Brasil. Mas olha, teve o maior sucesso nos Estados Unidos, que é o maior mercado aeronáutico mundial, e nos Estados Unidos porque estava acontecendo o mesmo fenômeno que no Brasil. Os aviões modernos, os grandes jatos começaram a fugir das pequenas e médias cidades, e essas pequenas e médias cidades frustradas ficaram sem transporte aéreo. Nosso avião veio lá como resposta que poderia repor o transporte aéreo nessas cidades, e isso funcionou, que foi uma beleza. Quer dizer, demos um tiro no Brasil, acertamos a bala chegou nos Estados Unidos. Quer dizer, veja que muitas vezes a sorte, como eu falei, ela ajuda, mas ajuda para quem levantou cedo e trabalhou muito. E eu acho que vocês já compreenderam que nada vai sair por acaso, tudo vai depender de esforço, de suor, e de dedicação, de fé, de crença, de sonhos, enfim, de tudo isso que nós temos falado até agora. O treinador militar, vocês estão vendo agora, é o Chavante, que nós fizemos em cooperação com os italianos, e foi ótimo, porque muitos desses italianos acabaram se casando no Brasil, ficaram por aqui mesmo, quer dizer, incorporando-se à população brasileira que estava se dedicando a criar um empreendimento de êxito. O avião agrícola continuou sendo produzido, hoje ainda está em produção, e ele está voando hoje da ordem em 17 países do mundo, a serviço da agricultura, que para isso que ele foi desenvolvido. Conseguimos as certificações nacionais, tanto na Europa como nos Estados Unidos, para poder ingressar com nossos produtos lá fora, com certificados de aceitação mundial quanto à qualidade, a performance. Avião depende muito da segurança, como vocês sabem, tudo isso precisa ser cumprido antes do produto chegar no mercado. Durante os anos 80 nós avançamos nessa direção. Os sistemas de aviação regional foram criados em função da entrada desse nosso avião. Quer dizer, ele não era um avião de grande porte, portanto precisava de uma regulamentação diferente. Isso foi profundamente aceito e rapidamente aceito em diferentes países. E aí nós avançamos já com o segundo modelo de um avião pressurizado para 30 passageiros, que nós chamamos de Brasília. Posteriormente fizemos um Tucano, que era um avião de treinamento militar. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar no Tucano brasileiro, que é um avião vendido para forças aéreas, quase 20 forças aéreas do mundo, e ainda um avião de apoio de ataque ao solo. Figura que vocês estão vendo agora, a fotografia do Tucano, nosso primeiro Tucano voando. Hoje tem Tucano bem mais sofisticado, com mais potência, etc. Tem aqui o Brasília como um avião pressurizado já para 30 passageiros. Quer dizer, essa pressurização é um diferencial importante, que os passageiros sentem realmente a diferença de conforto em voar num avião não pressurizado e um avião pressurizado, isto é, que tem pressão maior na cabine. E agora nós vemos o avião de combate feito para a Força Aérea Italiana, para a Força Aérea Brasileira, avião esse que nos permitiu entrar na área do jato. Em 1991, uma crise mundial no transporte aéreo e ainda crise econômica no Brasil. Naquela época nós estávamos com uma inflação da ordem de 2.000% ao ano, não havia preço que resistisse
a essa erosão da nossa moeda. E com tudo isso, ainda entrou um novo governo em 1990 que fez um congelamento dos ativos das empresas no sentido de tentar debelar a inflação, que não deu certo, infelizmente, mas o fato foi que dentro desses horizontes negativos, a Embraer, comparando com os aviões, entrou num parafuso. E novamente aí nós tivemos que encontrar uma solução inovadora. A solução foi fazer a privatização da Embraer, isto é, fazer a empresa mais dinâmica sob o comando da área privada. E isso por quê? Porque a legislação governamental brasileira estava asfixiando a companhia, muito amarrada, pesado, tudo tinha que ir para Brasília, complicado, e a empresa precisava da dinâmica de uma empresa privada. Olha, foi difícil. A opinião pública era contrária à privatização, mas o presidente entendeu a nossa colocação, foi feita a privatização e em 94, em São Paulo, na Bolsa de Valores, nós batemos o martelo de privatização da Embraer. Sinceramente, nasceu uma nova Embraer, a partir de 95. E durante esse processo de privatização, que demorou 1.152 sofridos dias, nós fizemos um avião a jato de 50 lugares que foi um sucesso, o primeiro sucesso da empresa privatizada. Olha a cara dele. Veja, bem mais bonito do que aquele avião feio que aquela senhora mencionou em 1968. Um avião de 50 lugares, pressurizado, voando em grande altitude, capaz de operar em vários aeroportos, inclusive aeroportos menores. E o resultado foi que esse avião entrou no mercado internacional, vendendo a centenas cada ano, dando a vitalidade que a empresa precisava para prosperar. Pegamos esse avião, que a plataforma era muito boa, fizemos um executivo chamado Legacy, e esse Legacy tornou-se hoje um dos aviões executivos mais vendidos no mundo também. Veja que excelência de produtos, centrado nas necessidades de mercado, tudo isso é necessário para nós conduzirmos empreendimentos de sucesso. E foi aí então que a Embraer se lançou para frente, lançando novos aviões, e nós entramos também agora num avião de maior porte. Nosso avião que nós tínhamos mencionado, o último, tinha sido um de 50 lugares, e aí a nova Embraer privatizada, ela entrou com um avião a partir de 70 lugares. De 70, tem avião de 90, chegando a 120 lugares, e hoje é um negócio impressionante. Nessa foto que vocês estão vendo, são os 4 aviões aí que vão de 70 a 120 lugares, e vocês não podem imaginar, todas aquelas ideias que foram colocadas até agora se refletem numa lista de compradores desses aviões, que essa lista hoje tem 15 bilhões de dólares de encomendas. Olha, é um número para não colocar defeito. Nós mesmo nos melhores sonhos do passado, pensando em fabricar aviões no Brasil, jamais imaginávamos que pudéssemos dar essa notícia em público e que ela fosse verdade. Quer dizer, realmente hoje nós estamos com uma fábrica produzindo aviões competitivos no mercado internacional que, embora todas as crises que estão falando por aí fora, tenham uma lista de compradores da ordem de 15 bilhões de dólares. É significativo isso. E a Embraer lançou mais uma linha de aviões executivos, aviões corporativos para empresas, etc. São 6 aviões que vocês estão vendo, que variam entre 4 e 40 assentos. Aviões de 4 lugares, 6 lugares, que atendem muito as empresas nas suas necessidades corporativas. O projeto da companhia continua com o desenvolvimento de um cargueiro militar, que vocês estão vendo agora, e esse cargueiro militar está sendo demandado no mundo todo. Ele ainda não voou, vai voar pela primeira vez em 2014, e já tem 120 pedidos de compra. E vai ser um avião caro, é um avião grande para carregar artefatos militares que são necessários para os deslocamentos que ocorrem normalmente das Forças Armadas. A FAB está pedindo um avião supersônico para ser feito. Esse avião supersônico, em princípio, está sendo feito através de uma
uma concorrência internacional, mas eu estou convencido que o governo não deveria fazer essa concorrência internacional e simplesmente comprar da empresa brasileira. Uma vez que o avião vai ser pago com os impostos brasileiros, é justo que ele devolva em termos de empregos e de oportunidades aqui para o país. De modo que, fazendo um resumo disso, do que foi dito no início da nossa conversa e agora, temos que pensar grande. A Embraer não ganhou esses espaços no mercado mundial sem fazer esforços e contar com a ajuda de um nome que está crescendo no mundo agora, que se chama Brasil. Nós temos que confiar que o nosso país pode ser um país que participe da comunidade mundial numa proporção equivalente ao seu tamanho continental. Por outro lado, a própria Embraer criou uma rede internacional bastante grande e nós estamos perante agora uma multinacional. Vocês estão vendo aí no quadro que hoje nós estamos nos 5 continentes, com vendas, com peças de reposição, escolas de treinamento, assistência técnica, enfim, tudo aquilo que é necessário para colocar um produto complexo, como é o caso do avião, em serviço. Queria dar um exemplo rápido aqui sobre a biotecnologia. Eu mencionei anteriormente aí um produto que nós retiramos do látex da seringueira, e vocês veem que desde a descoberta do látex na seringueira, que estimula a vascularização sanguínea em 1994, agora em 2012, olha quantos anos passaram para que nós chegássemos de uma descoberta na biodiversidade brasileira e chegarmos ao produto jogado no mercado, que é o Regederm, que vocês estão vendo aqui colocado. De modo que não é só na aviação, não é só na biotecnologia, mas nós podemos olhar todos os outros produtos em nossa volta. Olha os produtos que estão à volta de vocês nesse preciso momento e vão ver que esses produtos surgiram dessa maneira, com sonhos que se materializaram por esforço de pessoas. E vocês podem ser protagonistas desse processo. De modo que, já terminando, eu diria que nós podemos colocar na nossa cabeça uma frase bem curtinha, mas muito significativa. Ficamos dizendo para nós o tempo inteiro que é possível. É possível fazer mais, é possível pensar em coisas novas, é possível ser vitorioso em qualquer coisa que ninguém pensou no assunto. E se nós somarmos esse é possível na cabeça de 200 milhões de brasileiros, certamente nós podemos dizer que o Brasil do futuro vai ser um país muito melhor do que o Brasil do presente. As oportunidades, como expliquei, estão aí e vamos utilizá-las. De modo que temos que nos mover, valorizar nossos sonhos, cultivar novas ideias, desenvolver as culturas integradoras para encontrar essas oportunidades e, uma palavra importante, paixão. Verdadeiro amor pelo que se faz, um processo de dedicação e para chegar, evidentemente, àquilo que nós desejamos chegar. A vitória, oferecendo oportunidades, comemorando os sucessos com os outros e deixando para trás tudo isso de crítica que nós olhamos do Brasil de hoje, vendo o que está acontecendo, que precisa ser corrigido, porque a correção vem exatamente da trajetória que cada um de vocês possa fazer. A trajetória de gente educada, competente, competindo, fabricando produtos que possam ser colocados no mundo inteiro. E assim, nós temos que pensar no futuro, que o futuro depende dos resultados que nós possamos colher. Nós temos que conquistar para o povo brasileiro uma felicidade generalizada. Isto pode vir da educação, da sustentabilidade de modo geral e dos grandes bônus que a nossa natureza pode oferecer com tantos produtos, com tantos recursos naturais como nós temos. Terminando, eu diria que vale a pena ler essa frase dita em 1901 pelo então presidente dos Estados Unidos, que ele disse: não vivam na atmosfera cinzenta daqueles que não sentiram o sabor da vitória e mesmo o amargor da derrota. Tentem, não fiquem parados, acreditem em vocês mesmos e avancem, independente vamos dizer, da turma do deixa disso, que
Aquele pessoal que vem e diz, não vai dar certo. Não, pode dar certo sim, porque é possível. Eu faço parte da turma do é possível. O grande físico alemão, Einstein, ele dizia que a mente que se abre para uma nova ideia nunca mais volta ao tamanho original. Olha só, e isso é verdade. Quer dizer, se você tem uma ideia de grandeza, pode ter certeza que você não volta à pequenez da sua cabeça quando você não tinha pensado naquilo. Teve uma frase quando era menino, da hora de 16 anos, na minha terra natal, em Bauru, que me impressionou muito. O dono de uma loja colocou na frase, essa frase que está aí na fotografia: aqueles que não pararam avançaram tanto que jamais poderão ser alcançados. Aquilo me impressionou muito. E daquele momento em diante eu falei, não vou parar. E eu queria aconselhar vocês, não parem, avancem sempre. Nós vivemos num país fascinante que pode oferecer imensas oportunidades. E dessa maneira, então, vocês lutem. E lutem se lembrando que não há homenagens nem registros especiais a pessoas que desistiram. As pessoas que desistiram e pararam, evidentemente, não estão mais participando desse festival que o mundo pode lhes parecer agora que vocês estão construindo suas vidas. De modo que, no último slide aqui, eu queria dizer para vocês que é muito importante para vocês triunfarem, não desistir nunca. Muito obrigado, felicidades a todos e sucesso sempre.